Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre os livros que eu li em maio. Sem absolutamente nenhuma mais delonga e já começando, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Que livraço! Publicado em 1960. Esse livro é formado a partir de trechos de um diário que a Carolina escreveu enquanto morava na favela do Canindé, às margens do Tietê, em São Paulo. Mas, diferente do que alguma ideia clichê pode sugerir, a história não foi algo meio... Ela escrevia esses diários só para ela e guardava, e depois foi descoberto como esse clichê bem ocidental, assim, do diamante bruto, escondido e descoberto por alguém. Não, a Carolina, ela queria escrever, ela se via como escritora, ela queria ser publicada. A gente vê ao longo do livro ela tentando mandar até para os Estados Unidos os textos dela, entre outros jornais brasileiros, assim, também, e conseguindo no Brasil, claro. Então o jeito que ela trata o diário e os textos dela são muito mais complexos do que os clichês que a gente conhece podem sugerir. A Carolina mora na favela, é negra, mãe solo de 3 filhos e faz anotações sobre sua vida e também reflexões sobre tudo que acontece a ela, tudo que ela vê acontecer nesse diário que ela escreve. Ela vai escrever sobre fatos corriqueiros, como ir buscar água na bica toda manhã, as brigas que acontecem na favela. Vai escrever sobre a relação dela com os filhos também, sobre como ela se dá com os vizinhos, como os vizinhos se dão entre si. Ela faz nos textos um retrato extremamente impressionista da favela. E além dessas observações dela, ela também coloca opiniões mais gerais, opiniões dela sobre política, sobre sociedade, sobre raça. Ela escreve muito sobre o impacto do álcool na vida, no dia a dia na favela, e é tão forte esse impacto que é impossível não pensar, por exemplo, sobre a guerra às drogas de hoje, os argumentos utilizados, né, de que as drogas têm que ser combatidas com toda a força possível, porque elas desestabilizariam a sociedade, etc. E você vê o impacto que na vida ali, no dia a dia da Carolina Maria de Jesus, o álcool tinha, e você nunca viu nenhum tipo de panfletagem institucional no Brasil assim contra o álcool, né? Faz você pensar, será que é porque os granfinos não abririam mão do esquinho 18 anos? Não sei, pode ser. Faz pensar quanto classismo existe em certas decisões que são apresentadas como extremamente objetivas, né? Mas divago, vamos voltar para o livro. A visão da Carolina sobre as coisas é bem complexa. Ela muitas vezes é julgada na favela até por não ser compreendida. A Carolina tem casos amorosos que ela não esconde. Ela tem um caso com um cigano, ela tem um caso com um pequeno empresário, e ela é julgada na favela sobre isso. A favela que a Carolina descreve é um ambiente de julgamento social intenso. E aí se vê uma característica muito forte dela no livro todo. Ela sempre encampa as decisões que ela toma decisões e é muito forte sobre elas, ela encara as consequências dessas decisões sempre. E a Carolina é obrigada a tomar decisões muito difíceis, decisões muito mais difíceis do que eu imagino que qualquer de seus leitores, do que a maioria de seus leitores tenham que tomar durante a vida. Decisões quanto à sobrevivência e decisões morais também,
Decisões como: será que hoje eu como comida do lixo que pode estar estragada e dou essa comida que pode estar estragada para os meus filhos? Ou não, passo fome, a gente passa fome. Decisões morais difíceis também, como tem um momento em que o filho dela pode estar envolvido em um caso de abuso sexual em que ele é o abusador e ela pensa se ela manda ou não ele para o reformatório, e ela sabe todas as consequências que o reformatório daquela época pode ter na vida de uma criança, que era um lugar horrível, horrível, horrível ou não, e ela tem que tomar esse tipo de decisão, e ela toma sempre, e não só não se arrepende, como ela encara a decisão, não esconde, não faz desculpa das decisões que toma. Essa força de personalidade sai das páginas e toma a gente, é perceptível assim, sem que tenha que ser explicitado. Eu não lembro em nenhum momento em que a Carolina fale explicitamente: eu sou muito forte em relação às decisões que eu tomo. É algo que você sente muito forte desde as primeiras linhas do livro. Eu acho que a grande força criativa do livro, ao menos na minha leitura, vem do fato de que a Carolina Maria de Jesus é uma escritora brilhante e que escreve de maneira verdadeiramente marginal ao cânone. Ela não escreve, não é um daqueles escritores marginais que se coloca por vontade exterior ao cânone e escreve de fora do cânone, dialogando com o cânone até. Não, ela realmente tá fora do cânone, entendeu? Ela tá de fora, ela formou seu pensamento de uma maneira completamente marginalizada à sociedade artística, ao status quo do que é a alta sociedade brasileira, que naquela época era o que produzia a principal arte no país e etc. E então ela produz uma arte brilhante e realmente marginal, e que, queira ou não, nós, a maioria dos leitores educados no Brasil, que fomos à escola, fizemos ensino fundamental, médio e tudo mais, a gente tem uma educação meio que tá ali padronizada um pouco dentro dos princípios canônicos e ocidentais e tudo mais. E quando a gente bate ali na literatura da Carolina, é um negócio que é difícil pra gente apreender completamente, entendeu? Porque é brilhante e vem de um outro lugar, entendeu? É um negócio que eu acho que aí é uma força criativa enorme por causa disso. Eu senti por causa disso, ao menos. É algo realmente, uma literatura muito marginal, assim, um marginal de fato, um marginal no sentido mais elogioso possível do termo, algo que é brilhante, que corre por fora do cânone de uma maneira linda. Então eu gostei muito por causa disso. É isso, livraço, recomendo para qualquer pessoa. Assim, é um livro que eu recomendo sem ressalvas. Tem tipos de livro, às vezes, que você recomenda para esse tipo de leitor, para aquele tipo. Esse aqui não, eu acho que é um livro bom para ler em vários sentidos. É um livro esteticamente muito bom e que também socialmente te faz ver com muito mais clareza várias coisas do país. Humanamente também você vai se sentir tocado, não tenho dúvidas. Olha, livraço, você não vai se arrepender se ler, eu imagino. Agora vamos para um outro extremo social, das classes sociais, e vou falar de um livro contemporâneo, saiu agora pela Companhia das Letras. Eu li a versão e-book de Os Coadjuvantes, da Clara Drummond. Se não tiver dando... vou colocar de qualquer jeito a capa dele aí no vídeo. Esse já é um livro que se passa na extrema elite brasileira.
ele é um livro em primeira pessoa, em que a protagonista escancara tanto os vícios dessa elite granfina, quanto as perversões morais e sociais dessa elite. Em alguns aspectos, mas não tantos, o livro me lembrou o Pornopopeia, do Reinaldo Moraes, só que enquanto no Pornopopeia o protagonista cocainômano, alcoólatra, fica trupicando pela Augusta, aqui a Vivian, a protagonista cocainômana, alcoólatra, é uma habitué das vernissagens do Leblon. Uma diferença fundamental entre os dois livros é que enquanto o protagonista do Pornopopeia é um sujeito que já desistiu de si completamente, a Vivian, aqui dos coadjuvantes, não. Ela carrega muitos traumas e muitas dúvidas sobre quem ela é e o que ela faz e a classe social em que ela vive. E embora ela tente sempre ver tudo com muito cinismo, ela também depura demais a própria experiência e muitas vezes começa a se sentir mal sobre isso e fica parecendo que aquele cinismo todo é uma espécie de barreira que ela cria para não se sentir mal a respeito do mundo rico em que ela vive, cheio de luxo e glória, enquanto o resto das pessoas vive na merda, sabe? E ela não deixa de observar o comportamento da classe social em que ela está. Então ela vai comentar, por exemplo, da esquerda extremamente rica, da qual ela faz parte e que fica falando em todas as festinhas como queria uma maior igualdade econômica no país, mas ao mesmo tempo nunca abriria mão da piscina térmica olímpica que tem em casa para que essa maior igualdade econômica fosse atingida. E também são pessoas que não conseguem interagir com pobres a não ser em condições extremamente controladas e desconfortáveis. Então o livro é povoado desse tipo de situação e desse tipo de observações. Tudo sempre com intermitências de cinismo, de repente sinceridade, e ela se sentindo mal a respeito, mas depois ela fala, eu nem me sinto tão mal assim. Você vê que é algo que a Vivian batalha assim para assentar dentro dela. É isso, a Vivian tá sempre em uma batalha de racionalizar, categorizar, entender esses pensamentos e se colocar em algum lugar do mundo, talvez. E esse foi o grande tchan do livro para mim, essa caracterização de um setor da elite misturado com essa batalha interna de racionalizações da Vivian para aceitar que ela constantemente faz ou é conivente com ações que ela repudia. Para o próximo, agora uma não ficção, O Universo Invisível, de Lisa Randall, da Companhia das Letras, que tem por subtítulo, veja, vamos lá, Matéria Escura, Dinossauros e a Surpreendente Conectividade do Mundo. Veja lá, esse título, quer dizer, esse subtítulo, tem ali palavras, termos que aguçam muita curiosidade, né? Uma curiosidade quase infantil, assim, mas que a gente não costuma ver misturados, né? Matéria escura, aquela coisa quase ficção científica, uau, né? Matéria escura é um negócio sinistro. E dinossauros. Dinossauro é aquela coisa que está na quinta série e você fica alucinado quando você quer ir num museuzinho que você vai poder ver um dinossauro em tamanho real, não sei, alguma coisa assim. Mas, pô, você não costuma ver matéria escura e dinossauro ao mesmo tempo num título. Como é que isso acontece?
Eu vou explicar para vocês, vamos lá. Me sigam, não me abandonem. Essa autora, a Lisa Randall, e um colaborador, eles têm uma hipótese. Existem evidências de que a cada cerca de 30 milhões de anos acontecem quedas de asteroides na Terra. A astrofísica e a cosmologia tradicional, atual, não dão conta ainda de explicar esse fenômeno caso ele aconteça mesmo, caso essas evidências sejam fortes o suficiente para falar, não, isso é um fato. A hipótese da autora, da Lisa Randall, é que a Via Láctea, além de ser esse disco de estrelas que a gente conhece, ela tem também no centro dela um disco mais fino. Imagina como se o disco grande fosse o pão do hambúrguer e o disco fino fosse a carne do hambúrguer, e esse disco fino seria de matéria escura. Então o pão do hambúrguer seria da matéria comum, as estrelas, só que também teria esse disco mais fino, de matéria escura. Para minha comparação ser correta, teria que estar tudo misturado. Então o pão não acabaria quando começa a carne, o pão entraria na carne. Mas acho que ficou claro. Interações desse disco fino de matéria escura da Via Láctea com o sistema solar causariam essas quedas a cada 30 milhões de anos de asteroides na Terra. E veja só, uma dessas quedas de asteroides teria sido a que causou a extinção dos dinossauros. Assim, teria sido a interação do sistema solar com a matéria escura que causou a extinção dos dinossauros. Essa que é a teoria da Lisa Randall. Mas o livro todo é explicando esse esquema que eu falei para vocês de maneira extremamente resumida? Não. Isso que eu falei para vocês acontece no último 1 ou 2 capítulos do livro. O grosso do livro, o bojo dele, é discutir e apresentar cada um desses elementos que eu comentei de maneira profunda e extremamente atualizada. Então, o livro tem uma parte boa sobre sistema solar, o que a gente sabe hoje sobre o sistema solar, como que a gente ficou sabendo disso, quais são os objetos próximos do sistema solar, tem asteroide que cai aqui, etc. Tá bom, de onde vêm esses asteroides, qual que é o tamanho do sistema solar, como que a gente estima esse tamanho do sistema solar. Tem uma parte também sobre dinossauros, sobre essas quedas de asteroides, sobre extinções, quais foram as extinções em massa que já aconteceram na Terra, como que a gente descobriu que essas extinções em massa aconteceram de uma vez e não aconteceram aos pouquinhos, como que os biólogos acreditavam antes que todas as extinções aconteciam. E, inclusive, eu adorei essa parte, porque no capítulo sobre a extinção dos dinossauros, conta como descobriram que os dinossauros foram extintos por uma queda de um asteroide, e eu nunca tinha pesquisado sobre isso, e a minha cabeça era meio, acharam um buracão aí, deve ser um buracão de asteroide, e batia com quando os dinossauros sumiram, e foi isso. E não, foi uma história completamente diferente, mais complexa, e que começou com os caras observando que nas camadas de solo em que tem os fósseis de dinossauro desaparecendo, tem um elemento químico raro na Terra em quantidades extremamente grandes, e não tinha explicação por que bem ali, quando os dinossauros estão desaparecendo, tem tanto daquele elemento químico. Tem que ter vindo de fora da Terra, de um objeto extraterrestre. Achei muito massa isso, porque às vezes o caminho das coisas na ciência é muito inesperado do que o senso comum sugere. E tem uma parte grande também
sobre matéria escura, o que a gente entende por matéria escura, onde que ela está distribuída no espaço, quão difícil é detectar a matéria escura aqui na Terra, porque a gente consegue olhar para o espaço e ver a matéria escura interagindo gravitacionalmente com galáxias e outras coisas aí do espaço. Mas o problema é que ela deveria estar aqui também, né? Porque, como eu disse, tem um disco fino de matéria escura na Via Láctea, só que até agora não se conseguiu detectar matéria escura aqui. Então, o que estão tentando fazer para detectar? Como eu disse, é um livro extremamente atualizado. Eu gostei muito desse livro, mas para quem se interessar, eu já aviso, é um livro extenso e denso. Eu falei, o negócio vai desde dinossauro, tem uma parte sobre sistema solar, uma parte sobre matéria escura, é atualizado, conta como que detecta isso, aquilo. Cada capítulo tem muita informação. É um livro um pouco cansativo de ler, eu demorei para ler e eu não me forcei a ler muito. Eu acho que não é um livro que você pega ele e fala, legal, tem quantas páginas aqui? 300 e pouca? 300 e... menos que 400, você fala, vou ler 50 por dia, eu acabo em 10 dias, não vai dar. Pra mim não deu, eu levei aí quase um mês para ler ele, ou um mês, não sei, lendo um capítulo por dia, eu não li todo dia um capítulo dia sim, um dia não, talvez seria uma taxa legal, sabe? Porque depois que você lê um capítulo, você absorveu muita informação que você vai ter que deixar assentar. Então, minha sugestão é, se você gosta de ciência, se você quer ver a coisa explicada de um jeito bem acertado e profundo, vai. Mas é um livro com bastante informação, denso, para ler devagar. Não é um livro muito superficial. E uma coisa assim para falar é que a Lisa Randall não é muito boa em fazer comparações e metáforas. Era engraçado que às vezes ela ia tentar fazer uma metáfora, uma comparação, imagine uma cidade, não sei o que, para explicar, sei lá, como que as galáxias se formam. E aí, a comparação dela era tão difícil de entender, eu me perdia, e aí eu chegava quando ela ia explicar a coisa de fato, era tão mais fácil. Ela consegue fazer uma comparação mais complexa e quando ela vai explicar a coisa em si, ela consegue explicar de maneira simples. Então é o primeiro caso em que eu acho que as comparações tornam o assunto mais complexo do que é, porque ela não é muito boa nisso não. Mas eu gostei do livro, mas é um livro pesadinho, assim. E por último, eu li do mangaka, o autor que eu adoro, o Junji Ito, Frankenstein, pela Pipoque Nankin. Esse volume, ele conta com outras histórias, além da adaptação de Frankenstein. Frankenstein, então, é uma adaptação feita pelo Junji Ito do livro da Mary Shelley, que já apareceu aqui no canal, inclusive, falando um pouco sobre ele. Eu adoro Frankenstein. Então, quando eu vi que tinha uma adaptação do Junji Ito, que é um cara que eu gosto da obra, nossa, eu preciso ler. E ele não ocupa o volume todo não, ele ocupa uma parte, só outra parte são umas outras histórias assim, mas eu vou falar hoje sobre só o Frankenstein. Uma coisa também que fez eu querer ler Frankenstein, do Junji Ito, é que eu gosto muito desse tema, assim, tema não, né, não sei que palavra usar. Eu gosto muito dessa coisa de você adaptar uma obra e quem adapta, o cara que vai fazer a nova versão, tem uma voz muito forte, sabe? Que é o caso do Junji Ito. Então, eu tenho certeza, se eu vou ler Frankenstein, adaptado pelo Junji Ito, ele vai, claro, respeitar ali a obra da Mary Shelley, porque ele é uma adaptação, né? Não é uma criação livre, mas eu sei que ele não vai respeitar tanto a ponto de querer passar a visão da Mary Shelley. Ele vai querer passar a visão dele, bem dele sobre a obra. Eu gosto disso, eu prefiro isso do que ver adaptações extremamente fiéis, assim,
Quando eu vou ver uma adaptação, eu gosto de ver uma coisa nova. Eu gosto de ver risco, eu gosto de cara que adapta e se arrisca, sabe? Então, assim, eu imaginava que esse seria o caso. Então, o Junji Ito faz uma adaptação que eu gostei muito, achei excelente. No enredo, ele faz algumas mudanças, dá uma cortada aqui, uma encurtada ali, fusões para diminuir a história também, ela ficar um pouco mais curta. E o que eu achei que ele faz de principal, assim, vou falar agora o que ele mudou que ficou mais interessante, né? No enredo do Frankenstein, tem algumas coisas, do original, tem algumas coisas que são mal sugeridas e que tem que ter acontecido. Porque, por exemplo, o Frankenstein, o doutor, ele consegue pedaços de corpos e não sei o que mais, ele estuda corpos sozinho, mas em nenhum momento do livro, ele estuda fora da universidade, em nenhum momento do livro fala-se como ele fez isso, de onde ele conseguiu esses corpos, como que era, o que ele fazia, e o Junji Ito mostra isso, então ele dá um caráter mais, assim, podre, gore, mais visceral, de mostrar vísceras, de mostrar o Frankenstein roubando túmulo, eviscerando pessoas, uma coisa mais brutal, sabe? Que são coisas que, para a narrativa da Mary Shelley ter acontecido, essas coisas têm que ter acontecido, mas não foram mostradas, porque os corpos vieram de algum lugar e era tudo mantido em muito segredo. Mas aqui o Junji Ito mostra, sabe? Ele mostra o grotesco. O Junji Ito mostra os aspectos mais grotescos da história com que o Frankenstein tem que lidar para conseguir perseguir sua ambição. Eu achei que isso deu um tom bem legal para a adaptação dele. E uma outra coisa que eu acho interessante, que ele muda um pouco a personalidade do Victor Frankenstein, em que no livro da Mary Shelley, o Victor é movido muito por uma vontade do progresso da ciência, numa primeira capa assim, e numa coisa mais nuclear, uma coisa meio uma hubris, um orgulho, uma noção de destino. Já o Victor, que são tropos bem ocidentais, e já o Victor do Junji Ito vai para tropos mais orientais, que quem já leu mangá, viu anime, conhece. Ele quer se equiparar a Deus, ele quer ser um novo Deus. Então achei interessante ver essa mudança de personalidade para o Victor fazer as mesmas coisas que ele faz no Frankenstein da Mary Shelley, só que a bússola dele moveu-se um pouquinho assim para coisas mais típicas da arte popular, assim, oriental, em que o Junji Ito opera. Então você vê ele, eu vou ser um novo Deus, pois eu criei vida, etc. Então eu achei legal ver isso também. Esses foram os livros que eu li esse mês. Deixa eu mostrar eles aqui. Então, Universo Invisível, Frankenstein, Quarto de Despejo e mostrar a capa aqui do Kindle e os coadjuvantes. E vocês? O que vocês leram aí em maio? Foi um mês massa? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu acho que é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.